Sabe, pessoal, tem certas coisas que eu juro que eu evito falar, e eu até tô briguei tanto com tanta gente pra falar, mas tem muita coisa. Quando muita coisa acontece, às vezes tem aquela gota d'água que faz transbordar o copo, né? E pra mim foi isso, tá ligado? Eu inclusive, há um tempo, né, eu venho falando, tanto pras páginas quanto pros torcedores, esqueçam o tal do Judas português. Esqueçam. Não é mais problema nosso. Não é mais problema nosso. Mas parece que, não feliz de os torcedores estarem fazendo isso, o próprio Corinthians entrou numa campanha, certo? Uma campanha de demonizar o português e endeusar o Lázaro, certo? Pra que isso? Pra que a gente perceba e abrace o Lázaro. Mas eles não percebem uma coisa, tá? A gente vai abraçar o Lázaro no momento que o resultado começar a vir. Não precisa fazer isso, certo? Uma coisa que vocês vão perceber, e eu vou falar isso no final do vídeo, né? Depois que a gente vê as falas do Maicon aqui, né? Porque foram as falas do Maicon que me fizeram fazer esse vídeo, né? Porque antes teve o Roger Guedes saindo do jogo e falando do tal português, que o clima estava mais leve sem ele. E agora numa entrevista ao Globo Esporte, o Maicon fala a mesma coisa. E ele falou várias outras coisas na entrevista, mas é lógico que é isso que repercute. Inclusive recebi uma notificação do próprio OneFootball, porque eles sabem que o corintiano tá com uma dor de corno insuperável e é isso que vai fazer vender, é isso que dá clique, né? Mas eu vou falar pra vocês uma coisa, depois que a gente vê aqui, que eu vou colocar aqui, eu vou ler, tá? Eu não vou colocar porque a Globo geralmente costuma cortar tudo que a gente for colocar, né? Uma entrevista ao GE, então eu não vou colocar aqui pra gente assistir, né? Mas eu vou colocar aqui o abre aspas e a gente vai dar uma olhada no que ele falou, né? E depois eu faço meu comentário, vamos lá. O Vitor Pereira tinha uma forma de trabalho que alguns jogadores achavam que não era certa pra gente atingir o nosso melhor nível. Maicon em entrevista ao GE. Isso é um tweet do time do povo que viu, que separou essa parte, né? Eu vou colocar outra fala dele aqui. O Vitor tinha uma maneira dele trabalhar e a gente respeitava. Não tem como falar que a gente tinha o mesmo contato que tem com o Fernando, que é bem mais próximo, chama para conversar, vê a forma que você pode trabalhar e evoluir. O Vitor já era mais direto. Seguinte, por que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Porque tá uma forçação de barra absurda. Tá, não tem como você negar isso. Eles estão querendo vender que com o Fernando Lázaro, o clima de trabalho está bom, tá? O clima de trabalho está bom. Mas eu vou dar uma mensagem para os jogadores e para a assessoria de marketing do Corinthians, porque é a assessoria de marketing do Corinthians que manda fazer esse tipo de coisa. A gente não liga se o clima tá bom, tá? A gente não liga se o clima tá bom, desde que o trabalho seja bem feito. Vocês podem ser os piores inimigos do técnico se vocês jogarem bola. Não ligamos. Não ligamos. O técnico não é contratado para deixar o clima amistoso, para fazer todo mundo gostar de trabalhar. O técnico é contratado para dar resultado, certo? O técnico é contratado para levar a gente a títulos, tá? E vocês ou das duas uma, tá? Ou vocês não perceberam isso, ou perceberam e estão cagando pra isso, estão dando um tiro no pé. O que eu vou falar? Vocês ficarem forçando essa barra de que trabalhar com o Lázaro é muito melhor porque o clima fica mais gostoso, é uma baita de uma bomba relógio na mão de vocês e vai estourar na cara de vocês. Por quê? Porque com o português Judas, com todo esse clima horrível, né, que ele não era acolhedor, né, como o próprio Maicon falou, ele não chama pra conversar, era mais direto. A gente chegou na final da Copa do Brasil. E não foi por causa dele que a gente perdeu. A gente perdeu por causa do Fagner. O Fagner errou um pênalti, sendo que a gente estava na frente no placar. Se ele fizesse, a gente tinha sido campeão. Eu preciso lembrar isso de vocês, tá? Preciso lembrar isso pra vocês. A gente perdeu por causa do Fagner, não por causa do Judas. E por que eu tô falando isso? Porque com todo esse clima amistoso, com toda essa propaganda que vocês estão fazendo de que o clima tá melhor, imagina se vocês nem chegam na final do Campeonato Paulista.
se eu fosse jornalista e estivesse na coletiva, a primeira coisa que eu ia perguntar, mas e aí? O clima não tava amistoso? Não tava melhor de trabalhar? Com um clima ruim, chegou na final da Copa do Brasil. Com um clima bom, não conseguiu chegar na final do Paulista. Porque já virou obrigação. O clima tá bom. O clima tá gostoso. Tá certo? E o clima bom e gostoso fez aquela vergonha do primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino. Que foi o primeiro desafio Série A que a gente teve. Foi uma vergonha. Clima bom, clima amistoso, não ganha título. O que ganha título é trabalho bom. Certo? Se ele chama vocês pra conversar, então ele devia ser conselheiro. Ele devia ser psicólogo. Mas tenham em mente isso, jogadorzada. Nós, torcedores, não ligamos. Vocês podem... Porque tá uma forçação de barra absurda. Faz gol, o primeiro jogador que tá do lado dele vai abraçar. E a TV mostra, olha lá, ele abraçando. Eles não gostavam do Vitor Pereira. Vomitando isso na nossa cara. E muito torcedor cai. Muito torcedor fica, então tá bom, né? A gente não precisa do Vitor Pereira, o clima tá muito melhor. Mas a gente não liga. A gente não liga que tá bom. O torcedor ficou feliz na quarta-feira. Pra caramba. Porque o time jogou bem e ganhou. Porque eles pagaram o ingresso pra ver bom futebol. E viram. Contra o Água Santa, que é outra história. Mas não interessa contra quem foi. O ingresso vale o mesmo contra o Água Santa quanto o Palmeiras. O que eu tô querendo dizer é, não foi porque o torcedor abraçou o Lázaro. O torcedor vai abraçar o Lázaro no momento que a gente começar a ganhar jogos importantes. Como a gente venceu com o Vitor. Certo? Porque por pior cagada que ele tenha feito, a gente ficou isso aqui. Da bola do Fagner bater pra baixo da trave e entrar. E ser campeão. Porque o primeiro pênalti o Cássio pegou. E o Cássio sempre garante um pênalti, pelo menos. Sempre. O resto é os jogadores que batem que tem que fazer. E eles não estão fazendo a parte deles nas últimas cobranças. Né? Fez contra o Guarani pra chegar na semifinal do Paulista. Ano passado. Mas quando se trata aí de decisão na final, a gente tá perdendo. A gente perdeu do Palmeiras, a gente perdeu do Flamengo. E olha só o que tá acontecendo. Porque o cara foi mau caráter, e foi muito mau caráter com a gente. Os jogadores estão... O próprio Corinthians, né? Porque o Duílio não quer admitir que foi uma cagada que ele fez. E foi. Mas e se ele der certo? Se ele der certo é outra história. Ele não tinha currículo pra você contratar. Como já falei várias vezes. Um clube da grandeza do Corinthians tem que ter um técnico à altura. Tem que ter jogadores à altura. Se contentar com medíocre é você rebaixar o time do Corinthians. É rebaixar a time de teste. A gente não é o time de teste. Sabe quem é time de teste lá na Espanha? Real Madrid Castilha. Que é o Real Madrid B. Lá eles colocam esse tipo de coisa acontecer. Lá eles colocam jogador de base. Lá eles colocam um técnico iniciante. Certo? Aqui no Corinthians não. A gente nem tem tempo pra isso. A gente não tem tempo pra ver se vai dar certo. A gente devia ter contratado um técnico melhor. Como não contratou, é óbvio que a torcida não vai chegar e vaiar o cara no primeiro jogo dele na arena. É como algumas pessoas acham que ia acontecer. Porque eles levam o Silvinho tanto em conta, mas esquecem a cagada que foi contratar o Silvinho. Né, eu vi hoje, por exemplo, o PVC falando que a torcida do Corinthians não abraçou o Silvinho. Pera aí, PVC. A gente teve 9 meses de Silvinho. A gente teve jogos horrorosos com o Silvinho no comando. A torcida do Corinthians não chegou naquele 2-1 da vitória contra do Santos no Corinthians e do nada a gente começou a odiar o Silvinho, não. A gente foi sofrendo, ponto a ponto, a gente sofreu pra ganhar da Chapecoense. A gente teve um jogo contra o Sport horroroso, que a gente chutou 2 vezes no gol. E foi a mesma coisa contra o Red Bull Bragantino, e óbvio que isso traz lembranças ruins. E se ano passado a gente chegou na final da Copa do Brasil, o mínimo que a gente espera é o título esse ano. Não é nem que a gente espera o título, pelo menos a gente espera um desempenho tão bom quanto, né? Jogos memoráveis, jogos que inflam o torcedor falar, vamos em busca do título. E óbvio que com o Silvinho a gente não... Com o Lázaro a gente não tem isso, porque ele não tem currículo, ele não tem trabalhos anteriores pra você falar, pô, esse cara foi contratado por causa disso. Não, ele foi uma aposta. Mas essa propaganda que estão fazendo dele, de que ele é um paizão, de que ele tá deixando melhor o clima, eu já falei, é uma bomba relógio. No momento que a gente perder, que a gente for eliminado,
Se a gente foi eliminado na semifinal do Paulista. Eu quero ver essa história de paizão, de clima bom. Ah, a gente perdeu, mas o clima tá bom. Mas e o torcedor? Pau no cu do torcedor? Pois é. Então esse negócio de clima bom, não sei o quê, é bom se perdurar e a gente ir ganhando. Porque no momento que a gente começar a perder, o clima bom acaba. Valeu? Tô falando isso para vocês pararem. Diretoria, torcida, o pessoal do marketing. Contratar o Lázaro foi uma cagada. E não vai ser clima bom, não vai ser gol com abraço nele que vai mudar esse pensamento do torcedor. Só vai ser resultado. E o primeiro resultado a gente já não teve. Teve contra o Água Santa e o Água Santa não é parâmetro. O próximo parâmetro é no outro final de semana contra o São Paulo. Ali dá para ter parâmetro. Até lá, vocês parem com isso. Porque, lógico, muito provavelmente vai ganhar o próximo jogo no sábado. Muito provavelmente vai ganhar o outro. Mas aí, contra o São Paulo, o bagulho é diferente. Eu espero que vocês saibam disso. Valeu? Desculpa o desabafo. Meu nome é Caio Mendes. Se você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano, a gente se vê no próximo vídeo. E vai Corinthians!